Olá, meus amores, bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer a queridinha que tá fazendo um sucesso na internet, né? Que é o morango do amor. Então, vamos lá para a receita. Eu vou utilizar aqui, ó, uma caixinha de leite condensado. Se vocês já estão curtindo esse vídeo, já deixa o like de vocês. Se você ainda não se inscreveram no meu canal, se inscreve. Pronto, uma caixinha de leite condensado. Agora eu vou usar uma caixinha de creme de leite. Vou utilizar também leite ninho. Aí vão dizer, ah, Anastácia, posso usar outro tipo de leite? Bem, pode, né? Fica bem a gosto. Vou usar 2 colheres de leite ninho para dar um sabor diferente na nossa receita. E também vou utilizar um pouquinho de margarina. Aí vão dizer, Anastácia, com sal ou sem sal? A minha eu sempre utilizei com sal. Por que a margarina? A margarina faz com que evite, só um pouquinho mesmo, com que a nossa receita grude. Agora eu vou misturar tudo e vou pôr no fogo baixo e vou mexer sem parar para não deixar nosso recheio grudar no fundo da panela. Então, a gente vai fazer aqui o nosso brigadeiro para envolver os nossos morangos. Tá tudo misturadinho, agora é só pôr no fogo baixo e dar o ponto certo do nosso brigadeiro, para ele não grudar na mão. Ele tem que estar exatamente no ponto certo. Então, vamos para o fogo agora. Aqui, ó, ele já engrossou, mas ainda não está no ponto ideal. Vamos continuar mexendo até ele engrossar mais. Como sempre, ó, lateral e meio, para fazer com que o nosso recheio não queime. Ó, como já tá vendo? Bem grossinho, mas ainda não está no ponto ideal de grossinho. Isso aqui é o ponto para fazer recheio de bolo. Aqueles bolo vulcão. O caminho de Moisés ainda não tá bom, porque ele tá fechando muito rápido. Quando tá no ponto, quando a gente faz essa abertura, o recheio demora a se fechar. Ainda não está bom, tá vendo? Tá quase. Tá demorando um pouquinho, mas ainda não está no ponto certo. Quase no ponto. Tá vendo? Ele demora a se fechar. Quando a gente pega, deixa um pouco mais. Ó. Ele já vai começando a demorar, tá vendo? A cair da colher. Pronto, isso aqui é o ponto ideal para fazer os docinhos. Aqueles que não grudam na mão, ó. Tá vendo? E agora eu vou desligar, colocar num prato e deixar esfriar. E vamos para o restante da nossa receita. Agora eu vou desligar. O nosso brigadeiro já está pronto. Agora eu vou colocar no prato e vou colocar plástico filme por cima. E vou esperar ele esfriar 100% para a gente poder continuar a nossa receita. Ó, como ela fica no prato. Chega, ela se soltou completamente todinha da panela, tá vendo? Agora, vamos cobrir com plástico filme e esperar esfriar o nosso brigadeiro.
Agora vamos dar início à nossa calda. Eu vou passar a receita completa para vocês, só que eu vou fazer em uma quantidade bem menor para mim. Então vamos para os ingredientes. Eu vou utilizar 2,5 xícaras de açúcar, 1,5 xícara de água, 2 colheres de vinagre e o corante a gosto. Então não botem muito corante, botem uma pequena quantidade, mexa e veja se está na tonalidade que vocês querem. Após fazer isso, vocês vão mexer bastante para dissolver todo o açúcar e vão pôr no fogo, em fogo baixo. Como é que vai saber o ponto exato da calda? Eu esqueci de filmar, mas eu vou falar para vocês. Vocês vão pegar um copo com água, vai pegar uma quantidade com a colher e derramar dentro desse copo. Ele não imediatamente ele vai começar a endurecer. Aí vocês vão tirar essa calda que vai estar dentro da água, vocês vão quebrar ela. Se ela estiver quebrando como se fosse cristais, fazendo aquela zoadinha de trec-trec, tá no ponto certo. Imediato vocês já vão retirar do fogo e já vão mergulhar o morango do amor dentro da calda. Quanto mais rápido, melhor, porque quanto mais a calda esfriar, ela vai ficando mais dura. Então, tem que ser um processo bem rápido. Deu ponto, já retira, já vai mergulhando e rodando e vai botando em cima de uma superfície com papel manteiga. Pronto, aqui no vídeo eu acabei de adicionar o corante, para mim a cor já estava boa. Continuei mexendo até dissolver todo o açúcar e vou pôr no fogo. Aí, quando a gente colocar no fogo, a gente já não mexe mais, só é ficar prestando atenção, porque ele vai começar a engrossar a calda e a gente vai fazendo um teste num copo com água. Aí você vai fazer o primeiro teste, ela vai afundar, vai continuar mole, até ela formar os cristais, é quando vocês vão desligar e já vai melar os morangos. E não esquece de deixar em fogo baixo. Por que em fogo baixo? Porque assim a gente consegue ter um controle de fazer os testes e quando já estiver no ponto ideal, a gente já desliga já para mergulhar. Porque quanto mais esfriar, mais dura a nossa calda vai ficando. Vamos dar continuidade à nossa receita. Aqui estão meus morangos. Tem morangos bem maiores, mas foi o que eu encontrei por aqui. Já estão todos lavados e higienizados. Agora eu tenho que ter cuidado na hora de tirar o talinho. E já estão enxutinhos. Aí eu vou segurar bem devagarzinho aqui, ó, e rodar para ele sair inteiro. Ó. Até porque a gente vai precisar de utilizar essa folhagem. A gente reserva, ó, tá vendo? Isso a gente vai fazer em todos os morangos. Com o maior cuidado, segurando bem no pezinho mesmo e girar, ó. Tá vendo? Aí depois de fazer isso em todos os morangos, a gente vai reservar eles. E vamos fazer a nossa calda. Pronto. Aqui a nossa calda já está no fogo. Vou dar umas mexidinhas para ter certeza que todo o açúcar está dissolvido. E vou deixar agora ele começar a ferver e ela vai engrossar essa calda. Aí quando estiver no ponto certo, eu volto e mostro para vocês. Ó, ela já tá borbulhando, tá vendo? A gente não mexe mais. Aqui agora só vai deixar engrossar e a gente vai fazer o teste pra ver se ele tá parecendo cristais. Aqui, ó, mostrar pra vocês como ela já vai ficando, ó. Ela já tá engrossando. Eu tô mexendo apenas pra vocês verem como a calda vai ficando. Tá vendo? Agora vamos dar início à nossa produção. Aqui meu brigadeiro já está frio, ele não gruda, tá vendo? Quando o brigadeiro fica exatamente no ponto certo, ele não gruda. Mas mesmo assim, a gente vai utilizar um pouquinho de nada de margarina na mão, para ter certeza que ele não vai grudar na nossa mão quando a gente estiver enrolando. Até porque tem pessoas que têm a mão muito quente e mesmo assim o recheio começa a grudar na mão. Vamos utilizar uma colher. Para quem vai trabalhar em produção, é bom sempre ter uma balança, porque você pesa o recheio, tipo 50 gramas do recheio para todos os morangos. Tem morango, a gente não vai ter como controlar o tamanho do morango, né? Mas pelo menos a quantidade de recheio a gente consegue deixar um padrão. Então, acho que o ideal seria umas 50 gramas, seria perfeito. Se vocês quiserem mais recheio, 60, 70 vai ficar bem a gosto. A gente faz uma bolinha, abre o nosso recheio. Esse é o maior morango que eu consegui achar aqui. A gente vai fazer ele tipo uma coxinha. Eu tô enrolando. Por que coxinha? Porque ele fica mais bonitinho, todo pontudo, do que de fazer uma bola. Aí a gente vai enrolando todo o nosso morango, tá vendo? Ó, cobrindo todo, vai modelando. No final, a gente vai fazer o biquinho da coxinha. Ó, vai fechando todas as partes e ali embaixo eu já tô puxando o biquinho da coxinha para deixar ele bem perfeitinho. Isso a gente vai fazer em todos os morangos. Caso grude na mão de vocês, vocês lavam a mão, passam novamente um pouco de margarina e volta ao processo. Se tiver muito mole, coloca no congelador que fica um recheio maravilhoso de se trabalhar.
Pronto, fiz apenas 2 coxinhas. Aqui, ó, pra vocês verem, tá vendo? Aí, na parte de cima do morango, eu vou colocar 2 palitos de dente. Pode ser palito de churrasco também. Acho que um só dá. Vou botar 2. E o segredo, vou contar pra vocês agora. Depois de fazer todas as coxinhas, colocar na geladeira para o nosso recheio ficar gelado. Porque quando a gente colocar, depois que a calda estiver pronta, a gente vai usar a calda quente. Aí, com a calda quente e o nosso recheio gelado, praticamente a calda já vai endurecer e não vai ficar escorrendo. Depois disso, agora eu vou pôr na geladeira e vamos finalizar a nossa calda. Agora, com a nossa calda ainda quente, peguei o nosso bombom de morango e vamos melar ele. Deixa eu virar pro lado de cá. Vamos melar ele todo. E o segredo, como eu tinha dito a vocês, é exatamente o bombom tá gelado, bem geladinho, que ele vai, ó, endurecendo no próprio bombom. Como eu não fiz muita calda, vai ficar faltando um pedacinho aqui. Então, eu vou utilizar a colher para terminar de cobrir aonde faltou. Tá vendo? Que a receita é exatamente para dar bastante calda, para não precisar fazer o que eu tô fazendo. E é só mergulhar e tirar. Pronto, e aqui, ó, a gente vai rodando pra calda escorrendo. E vamos botar numa superfície com papel manteiga. Tá vendo como ele ficou bem bonito? Eita, não sei se deu pra vocês verem, que eu tava um pouco fora. Tá vendo? Ele tá escorrendo aqui a parte de baixo. Tirar o excesso e vamos deixar esfriar um pouquinho. Só ir girando pra não deixar acumular o excesso. Daqui a pouco a gente tira, deixar esfriar mais, pra gente tirar o palito e poder finalizar o nosso morango do amor. Espero que vocês estejam gostando. Aqui está o nosso morango, tá vendo, ó? Bem bonito. Tirei o palito. Aí, com o palitinho, vamos colocar um pouquinho de nada de calda aqui em cima. E vamos grudar a folhinha que já está também lavada. Aqui, ó. Acho que vou ter pouca calda. Pronto. Aqui a gente vai colocar uma embalagem. E só é vender o nosso bombom. Espero que vocês tenham gostado.